Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana e estou aqui para a gente continuar aquele nosso papo reflexivo sobre espiritualidade e existência, né? E o tema que a gente vai abordar hoje vai ser espírito e perispírito. Afinal de contas, assim, essas duas palavras, a gente ouve muito falar delas, né? A gente ouve que a gente tem um espírito ou uma alma em nós, né, que nos anima, esse corpo físico, mas nem todos têm uma concepção sobre o que seria essa alma. A princípio, assim, ó, o que ficou estabelecido na codificação espírita é que a gente tem um espírito, mas quando esse espírito estiver encarnado num corpo físico, ele passa a se chamar alma. E a maioria das religiões utiliza o termo alma em vez de espírito, tá? Então, as questões reflexivas que a gente vai propor essa noite, nesse vídeo aqui, desculpa, é o que realmente é esse espírito, essa alma? E como é que ela está ligada ao nosso corpo? Em que momento ela vem e se liga ao nosso corpo? E também outro questionamento é o que é o perispírito e quais são as suas funções para a nossa vida. O que ele é importante não só para a nossa vida também, mas para o espírito que nos anima. Então vamos lá, vamos começar falando sobre espíritos, né? O que a gente sabe é que é um princípio inteligente do universo. Tá? Existe um princípio vital, inteligente, que está em todo o universo. Tá? E que os espíritos são criados por Deus, pela vontade dele. E a criação ela é permanente, né? Lembrando que a gente já falou aqui que Deus cria espíritos simples e ignorantes com potencialidade a eles evoluírem e se tornarem então espíritos perfeitos, espíritos de luz, tá? Então, a gente tem que ter como princípio é que o espírito é a individualização do princípio inteligente. E o corpo físico é a individualização da matéria, que também é retirada do fluido cósmico universal, né? Que tem propriedades da gente ter matéria também no nosso universo. Tá? Então, o que se sabe? Que o espírito ele é algo que vai estar dentro do corpo físico para o animar. Tá? E ele é incorpóreo, ou seja, é um clarão, uma centelha, né? Que ele pode apresentar uma coloração desde o escuro até a cor brilhante. Tá? E que ela vai variar essa cor e essa luminosidade de acordo com a maior ou menor pureza desse espírito. Bom, outra coisa também é que esse espírito ele pode transportar-se com a rapidez de um pensamento e que nenhuma matéria vai oferecer obstáculo a ele. Tá? Então, nem para o espírito encarnado e nem para o espírito desencarnado, que já está no mundo espiritual. Né? Sabendo também que a sua irradiação
ela vai se ampliando com a nossa evolução espiritual, tá? Então, a gente evolui espiritualmente nos 2 planos da vida. Lá no mundo espiritual, mas principalmente e mais rápido na vida corpórea, que é o momento que a gente vem na reencarnação para a gente expiar os nossos erros e aprender. Então, com arrependimento, pedido de perdão, a gente vai conseguir evoluir mais rápido. E na próxima reencarnação, a gente já vem melhor, já vem mais evoluído. Porque a evolução espiritual não tem retrocesso. Ela pode ficar estacionada numa encarnação, ou seja, tu vem e tu não evolui, mas a gente vem para evoluir, tá? E outra coisa que é bem importante que a gente saiba é que esse princípio inteligente, ele se encontra já lá no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal, tá? Obviamente que lá no reino vegetal e no reino animal, ele ainda não é totalmente individualizado. Ele vai se individualizar mesmo quando ele atingir o reino hominal, tá? E o perispírito, né? Nessa questão de espírito, como que a gente entrelaça esse perispírito? O que se sabe é que o perispírito é o envoltório do espírito. O espírito ele não consegue animar o corpo se ele não tiver uma capa, que seria, ou um envoltório, que seria o perispírito. E ele vai fazer então a ligação do espírito, que é a luz, que é uma centelha que a gente viu, com o corpo físico, que é material, tá? Então, o perispírito é um corpo semimaterial ou fluídico que vem lá do fluido cósmico universal. Ele tem uma aparência de vapor, de vapor, e não consegue ser visto pelas pessoas, a não ser que a pessoa tenha a mediunidade para enxergar. Então, é por isso que algumas pessoas dotadas da mediunidade, elas conseguem ver espíritos, né? Porque, na realidade, o que elas estão vendo não são os espíritos, elas estão vendo o perispírito que está envolvendo aquele espírito, né? E outra coisa importante é que esse perispírito ele serve de molde para o nosso corpo físico. Então, não é o nosso corpo físico que molda o perispírito, é o perispírito que molda o nosso corpo físico. Então, ele vai se unir ao corpo físico na concepção, sendo que é esse perispírito que vai escolher o óvulo e o espermatozoide, lembrando que aquele ser que está reencarnando, ele tem um planejamento reencarnatório. Então, ele precisa vir num corpo que atenda às necessidades, né? Se lá sua prova foi ele vir com alguma deficiência visual, motora, né? De ele vir com faltando algum membro, enfim, várias situações que ele vai precisar enfrentar para ele poder, então, executar o seu planejamento reencarnatório, tá? E outra coisa bem importante em relação ao perispírito e também, consequentemente, ao espírito, é que eles não se acham encerrados dentro do corpo físico. Ou seja, eles podem sair, se emancipar durante o sono ou em viagens astral. Então, tu vai conseguir se desligar do corpo. Mas
ele está sempre ligado ao corpo físico, através de um cordão, que a gente chama de cordão de prata. E esse cordão de prata só vai romper e vai acabar essa ligação com a morte do corpo físico, tá? Sendo que aquele perispírito sai e vai para o mundo espiritual com aquela aparência. Lembra que foi ele que moldou o corpo físico, então ele vai com aquela aparência para o mundo espiritual. Por isso que a gente consegue reconhecer, né, os indivíduos que já conviveram com nós, que já viveram com nós, né? E tem um outro aspecto bem importante, que lá no mundo espiritual, conforme a evolução desse espírito, ele pode remodelar o seu perispírito, né? Então ele pode escolher a sua aparência, né, enquanto perispírito, de uma outra encarnação, tá? Isso assim, ó, ele pode escolher a sua aparência física daquela encarnação que ele gostou mais, que foi melhor, que ele evoluiu mais. Mas geralmente eles acabam ficando com o molde, né, do corpo físico atual para poder haver o reconhecimento, né, com outros parentes, amigos que vão chegar no mundo espiritual para que eles possam ajudar, né, essas pessoas. Mas a qualquer momento eles podem fazer essa mudança, tá? E outra coisa muito importante é que logo nas primeiras encarnações, onde o nosso corpo físico é muito denso, esse perispírito acompanha também. Apesar dele ser semimaterial, ele é denso para um perispírito, tá? Com o passar do tempo, com a tua evolução espiritual, essa densidade do perispírito ela vai diminuindo cada vez mais, tá? E em cada lugar em que a gente vai, ou cada mundo que a gente vai reencarnar, a gente vai ser composto pelos elementos físicos daquele local onde e daquele tempo que a gente vai encarnar, tá? Então, quando tu vai evoluindo, que tu vai indo para mundos mais felizes, né? Mundos mais celestiais, tu já começa a ser perfeito. Ainda uma perfeição pequena, mas tu não precisa mais daquele perispírito denso, né? Que te segura, que aperta aquele espírito ali, né? Dentro do seu molde. Então, quando a gente evoluir espiritualmente e chegar à perfeição e nos tornarmos espíritos de luz, lá no mundo celestial, ou como vocês preferirem, lá no reino de Deus, a gente não precisa mais de perispírito. A gente pode se despojar dessa matéria. Ela já vai estar bem fluida, porque a gente foi evoluindo, mas tu não precisa mais. Por que tu não precisa mais? Porque tu já atingiu a perfeição. Tu não precisa mais reencarnar, né? Porque tu não tem mais erro, tu não tem mais pecado, né? Tu não tem mais o que aprender, tu já aprendeu tudo. Agora a tua vida vai ser de missão. Então, acontece o que a gente chama da segunda morte, que é a morte do perispírito. A primeira morte é a do corpo físico, a segunda é a do perispírito, tá? Então, quando a gente tem a primeira morte, que a gente se despoja daquele corpo físico, a gente não vai mais precisar dele, nem tem mais como usar ele novamente. A gente vai ter um outro corpo físico, né?
E quando a gente está lá no mundo espiritual, né, no celestial, a gente não precisa mais, né? Então, a vida lá não é só de contemplação, pode haver a necessidade de um espírito de luz encarnar como uma missão. Bom, aí, gente, pela força do pensamento, né, pela evolução espiritual, esse espírito consegue moldar um perispírito, que foi o que Jesus Cristo fez, né? Ele já era um espírito de luz, já estava lá, né, nos mundos celestiais, no reino de Deus, e ele veio encarnar aqui na nossa Terra, no nosso planeta. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que reconstituir um perispírito para trazer o espírito dele junto e encarnar num corpo físico. Nos informa a espiritualidade que Jesus levou 2000 anos para conseguir um perispírito que desse conta do espírito dele, que era muito evoluído, né? Para ele poder encarnar. E que, quando ele estava encarnado aqui, era muito difícil para ele permanecer o perispírito ligado ao corpo. Várias ocasiões que tem na Bíblia, ele se emancipou do corpo físico, né? E o espírito dele continuava só com o perispírito. E, inclusive, ele tinha o poder de deixar o perispírito ali e espiritualmente conversar com Deus, né? Para tu ver a evolução daquele espírito que animou então Jesus Cristo aqui na Terra, tá? Então, assim, essas são algumas explicações, né? Como a gente fala, né? Tem muito que estudar para conseguir entender tudo sobre como é que se forma esse perispírito, quais as leis naturais que vão evidenciar essa formação, enfim. Mas já dá para ter uma ideia do que seja o espírito e o perispírito. Então, para a gente responder aquelas reflexões que a gente fez lá no início, né? O próprio texto ele já nos esclarece vários tópicos, né? Mas a maior reflexão que deve ficar desse conhecimento que a gente adquiriu é que a gente precisa fazer a nossa evolução espiritual. Porque só assim a gente vai conseguir libertar o nosso espírito, que é a luz, e não precisar mais de um perispírito, né? Porque nós não temos e não teremos necessidade de ter um corpo físico, porque a gente não tem mais necessidade de reencarnar, como a gente falou antes, né? Então, gente, finalizando, né, que a gente possa receber a graça de Deus a partir da nossa caminhada no bem, do nosso mérito, né, alcançar a plenitude da vida e ir lá morar no reino de Deus. Então é isso, gente. Tchau. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, comentar sobre o tema abordado e até o próximo vídeo.